das gincanas dos escritores. Aí vou liberá-los um pouquinho mais cedo, como eu já disse, e vou lá para o Classroom. Vou liberar daqui do Meet. A gente vai para o Classroom, que eu vou disponibilizar todo o material e os links das aulas, para quem não assistiu. Então, essa gincana dos escritores foi aquela que eu passei para vocês em 3 etapas, né? Essa é a terceira parte. Por que eu estou trazendo a correção dela agora? Porque eu recebi, desculpa, as respostas de vocês, todas elas recebi e computei, mas não fiz essa correção geral, né? Essa correção, essa avaliação aqui na aula com vocês. Aí eu vou fazer agora porque na prova de vocês vai ter questões de interpretação de texto também. Então, nós temos para a prova gênero textual, figura de linguagem, tipologia textual, e dentro desse contexto vai estar lá a interpretação de texto, porque sem o texto a gente não consegue desenvolver, na verdade, as habilidades em relação ao assunto estudado. Estava cortando um pouquinho nas outras aulas, aí vocês avisam se tiver alguma quebra de informação. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura, tá certo? E vou deixar alguns segundinhos enquanto eu leio as alternativas, para vocês colocarem aí no chat, ou mesmo abrir o microfone e tentar dizer qual a letra que seria a resposta. Então, vamos lá. Temos aqui 2 textos, texto 1 e texto 2. Marcelo Cavalcante, repórter do Jornal do Comércio de Pernambuco, é o autor desse texto. Dunga tem sido perseguido gratuitamente por muitos jornalistas, mas as suas atitudes são injustificáveis. A sua resposta aos detratores já havia sido dada dentro de campo, onde a seleção, desculpa, a gente jogou muito bem e venceu a Costa do Marfim. Mas ele sente necessidade de ser grosseiro, sarcástico e chato, potencializando os seus defeitos. Esquece que, como comandante, deveria dar exemplo, mostrando que não se sente incomodado com as críticas. Esse é o texto 1. Texto 2 foi feito por Wianey Carlet, colunista do Zero Hora e Clique RBS. Conflitando com o seu bom trabalho de treinador, a sua incorrigível grosseria. Suas sistemáticas agressões são fruto de uma personalidade autoritária e incapaz de reconhecer o mundo além da própria sombra. Dunga está fazendo um bom trabalho na seleção brasileira, mas o que constrói com o cérebro, destrói com a sua esfarrapada língua. Que pena. Então, aqui a gente precisa avaliar os 2 textos. Como assim a gente precisa avaliar os 2 textos? Precisamos ver a questão, né? A questão pede para a gente falar sobre as 2 opiniões dos textos. E aí, qual a alternativa sobre as opiniões expressas nos textos 1 e 2 podemos afirmar? Então, vão pensando aí enquanto eu vou fazendo a leitura e vocês acompanham. Letra A. O texto 1 elogia o comportamento do treinador. O texto 2 afirma que ele realiza um bom trabalho técnico com os jogadores. Letra B. O texto 1 critica o treinador por tratar os jornalistas de forma grosseira. O texto 2 critica o treinador pelo seu trabalho junto à seleção. Letra C. O texto 1 critica a agressividade do técnico ao falar. O texto 2 elogia a inteligência do trabalho do técnico. Letra D. O texto 1 elogia o comportamento do treinador. O texto 2 elogia seu trabalho técnico. E aí, que letra a gente pode dizer aqui que seria a correta? Que a gente pode falar de acordo com esses 2 textos, fazendo a análise deles. Meu Deus, eu nem tô com sono, mas tô bocejando direto, ninguém merece. Deixa eu ver se tem alguma resposta aqui no chat. Não, ainda não, né? E aí, gente? Letra B, João. Alguém tem mais alguma alternativa?
Letra B, beleza. Pronto, então vamos lá. Vamos ver aqui. Pronto, a letra B diz assim: o texto 1 critica o treinador por tratar os jornalistas de forma grosseira. Vamos lá. Aí o texto 1 diz assim: Dunga tem sido perseguido gratuitamente por muitos jornalistas. Então, na verdade, ele está falando que quem está sendo perseguido é Dunga e não jornalistas. Mas as suas atitudes são injustificáveis. A sua resposta aos detratores já havia sido dada dentro de campo, onde a seleção jogou e venceu a Costa do Marfim. Mas ele sente necessidade de ser grosseiro, sarcástico e chato, potencializando seus defeitos. Veja que ele está aqui, o texto, ele está criticando o próprio treinador, tá? Mas está criticando a forma como ele fala, né? O jeito como ele trata. Então, ser grosseiro, sarcástico, chato, potencializando seus defeitos. Então, não pode ser a letra B. Vamos ver o 2, a parte 2 da letra B. O texto 2 critica o treinador pelo seu trabalho junto à seleção. O texto 2 fala assim, ó, conflitando com o seu bom trabalho de treinador, e aí no último parágrafo diz assim, Dunga está fazendo um bom trabalho na seleção brasileira. Então, ele não está criticando o trabalho, ele está elogiando. Resposta, letra C, tá certo? O texto 1 critica a agressividade do técnico ao falar. O texto 2 elogia a inteligência do trabalho do técnico. Mesmo que ele fale no texto 2 que, mesmo ele falando no texto 2 que ele, de fato, se perde pela língua, porque fala demais, mas está elogiando o trabalho dele enquanto treinador. Tá certo? Deixa eu ver quem foi que entrou. Foi Wanderson. Bom dia novamente, Wanderson. Coloca teu nome no chat, meu bem, por favor. Estamos respondendo atividades que vão ajudar vocês em relação à prova diagnóstica também. Já fizemos as revisões da figura de linguagem, do gênero textual, da tipologia textual, e agora estamos corrigindo aqui a terceira parte da gincana para poder vocês terem uma noção da interpretação de texto também, de avaliar direitinho a interpretação de texto para a prova diagnóstica. E juntando com a correção. Vamos lá. Esse texto está bem... mas dá para ler. Bem embaçadinho, mas dá para ler. Vamos agora para o texto 2. O texto 3, na verdade, questão 22. Você está ouvindo? Aham. Uhum. Bom, para resumir, eu não vou mais fazer nenhum trilho tramado para Trude e Trumbo, vou te dizer por quê. Oona Olsen disse que Tilly Thorsen ouviu que o fio da flanela de Morgimun é tecido de 3 a 3. Eu contei a ela, presta atenção nos desenhos, eu contei a ela que a minha flanela firme e forte nunca falhou, e tenho 2 filhos e um resmungão rabugento. Então, eu disse que eu não gostava desse kkk, disse-me-disse, dessa fofoca fastidiosa sobre o famoso fio da flanela. E aí vai observando a imagem, né? H, eu estou ouvindo. Então, nesse texto, o clímax do enredo ocorre em que parte? Perceba, gente, vão lendo aí as alternativas, né? Enquanto eu vou explicando aqui. Percebam que quando a gente está se tratando de texto misto, o que é texto misto? Quando eu tenho a imagem e tenho a parte escrita. Eu tenho duas modalidades de texto, o texto escrito e o texto imagético. Quando a gente está lidando com esse tipo de texto, o texto misto, a gente precisa ficar ligado no texto escrito, mas também prestar atenção nas imagens para poder entender a entonação do texto, tá vendo? Então, percebe que ele já está ali cochilando, ela vira assim de costa e continua falando, e ele está lá, cochilando, e ela olha, continua falando, e ele começa a flutuar, e daqui a pouco tá sonhando, ou seja, ele cochilou, ele dormiu. Aí, chega um momento em que ela olha, aí ele, eu estou ouvindo, certo? Então, que momento há essa quebra do enredo, do clímax, né? Na letra A, no primeiro quadrinho. Na letra B, não vou mais fazer nenhum trilho. No segundo quadrinho. Letra C, H,
no sétimo quadrinho, ou letra D, eu estou ouvindo no oitavo quadrinho. Deixa eu voltar aqui para ver se tem o chat. E aí? O que é que vocês acham? Qual letra? Letra D. Mais alguém se arrisca? Menino, tá chato isso. Estou bocejando direto sem ter sono. Oxe. Minha avó diria que é olhado. Tá com olhado. E aí, mais alguém respondeu? Todo mundo concorda que é a letra D? Ninguém vai responder, não? Vamos lá. Então, vou agilizar aqui. Letra D diz assim: eu tô ouvindo. Mas quando diz eu tô ouvindo, já quebrou, né? Esse momento em que ele vai flutuando, flutuando. Quebrou quando? Quebrou quando ela chamou. H, sabe aquele momento que você tá lá no maior do sono e sua mãe, fulano, acorda? Aí você, pronto. Essa é a quebra do clímax, tá certo? Então, letra C é a resposta correta, meu bem. E não a letra D, porque na letra D houve sim essa questão, né, do chamar, mas aí já tinha sido quebrado a partir do momento que ela chama. H, aí ele acorda. Tô ouvindo. Bom, vamos para a questão 23 agora. Eu vou corrigir apenas 6 com vocês, são 10 aqui. Vou corrigir apenas 6 e as outras eu vou. Deixa eu descer mais um pouquinho. As outras eu vou passar o gabarito para vocês. Deixa eu ver aqui o chat, pera. Beleza, Pedro. Pronto, deixa eu aumentar aqui. Aí tem aqui uma conversa entre Mônica e Magali, né? Aí no primeiro quadrinho. Jura que você ganhou um celular, Magali? É, é. Nossa! Ele toca música, tira fotos, filma, tem joguinhos, e-mail? Aham, aham. E agora que você já usou bastante, podemos voltar a falar normalmente? Então, a gente vai acompanhando o quadril, né? E, na verdade, elas estão na mesma sala e falando pelo telefone, pelo celular. E eu, ontem, no, na revisão da outra turma, eu até falei que foi Mônica, né? Mas quem ganhou foi Magali, na verdade. Então, o que acontece? O fato gerador dessa história, qual foi? Né? Aliás, voltando para a nossa realidade, todo mundo já teve aquele momento em que está no quarto ou em qualquer outro âmbito da sala e para se comunicar com a outra pessoa que também está na casa, fez o quê? Mandou mensagem pelo WhatsApp, vê se pode um negócio desse, né? Mais ou menos o que acontece aí. Então, esse fato gerador dessa história, qual foi? A vontade de Mônica brincar com Magali, a necessidade de Magali usar o presente, ou a dificuldade de comunicação entre as meninas da história, ou ainda a dúvida sobre a brincadeira que as meninas iriam escolher. O que é que gerou essa história? Qual é o foco dessa história aí? Qual letra? Essa tá fácil, mamão com açúcar. A, B, C ou D? E aí, ninguém se arrisca? B, beleza. Mais alguém? A necessidade de Magali usar o presente. Exatamente, Wanderson. A necessidade de Magali usar o presente. Então, a partir do momento que ela ganhou o celular, ela precisava mostrar que o celular funciona, ela precisava usar. E mesmo estando na mesma sala com Mônica, ela fez questão de ligar para a Mônica para dizer que havia ganhado um celular. Então, a partir daí é que, de fato, a história se desencadeia, né? Se encaminha.
Mais uma vez, uma questão de dois textos, tá? É importante vocês ficarem atentos, porque isso aparece muito nas provas, as provas de modo geral, que é a avaliação entre dois textos. Aí o texto 1 diz assim: ao namorado fanático. Você sabe que sou tão apaixonada por você quanto você é apaixonado pelo seu time. Mas acho uma lástima gastar tanto amor por um timinho como esse seu. Ele já há muito tempo não te dá nenhuma alegria. O texto 2. Além de linda é do meu time. Naquela tarde, quando a vi pela primeira vez vestindo o uniforme do meu time, integrada à nossa torcida uniformizada, senti meu coração descompassado. Então, temos aí uma comparação entre os dois textos, poderemos fazer uma comparação, e aí, fazendo essa comparação, o que é que pode ser observado? O que é possível afirmar a partir dessa comparação? Né? Letra A, que no texto 1 há uma valorização do amor dos enamorados e do amor ao time preferido. No texto 2, é exaltado o amor à torcida organizada. Letra B, no texto 1, há uma expressão sobre a facilidade dos namorados torcerem pelo mesmo time. No texto 2, é indicada a dificuldade em um relacionamento de namorados de torcidas diferentes. Letra C. No texto 1, há a abordagem da alegria daqueles que amam e torcem para o mesmo time. Em 2, são apresentadas frustrações oriundas da mesma torcida. Letra D. Em 1, há a revelação do sentimento negativo em relação ao time amado. Em 2, é exaltada a coincidência entre amor e futebol. Qual a resposta? A, B, C ou D? D de dado. Acho que só tu e eu está acompanhando, Vanessa. Vamos lá. Só mais alguns segundos para ver se os meninos também colocam aí alguma possibilidade. D também, João, beleza. Pronto, e é isso mesmo, meninos. Porque no primeiro, no texto 1, tem a revelação do sentimento negativo em relação ao time do amado. Ou seja, ela diz, né, que gosta muito dele, beleza, mas que acha um absurdo, um desperdício ele amar o time dele, né, que é um timinho aí que não dá mais nenhuma alegria. Então, ela traz sentimento negativo. Já no 2, ele fala da coincidência. Além de linda, é do meu time. Então, tem o amor e o torcer pelo mesmo time, né? Entre o amor e o futebol. Então, letra D, com certeza, vocês acertaram de cara. Agora, aqui no texto, no 25, né? Temos novamente um textinho misto. Chega um patinho, acho que são patos. Chega um patinho e fala para o outro: Rock, Rock, você curte rock, bicho? Aí o outro responde: bem, eu curto mais um bom samba. Samba? Samba? O que é isso? O que é isso mesmo, hein? E aí ele traz, né, essa sensação de que, oi, danada é isso, não sei o que é. No segundo quadrinho, o ponto de interrogação, olha ali, né, samba e as reticências reforçam a ideia de que perplexidade e contrariedade, dúvida e admiração, surpresa e conclusão, reflexão e questionamento. Olha a importância do gênero, da pontuação dentro do entendimento do texto. E aí? A, B, C ou D? Letra D, Pedro. D também de novo, Wanderson, ok. Vamos lá. Letra D diz assim: reflexão e questionamento. Então, poderia ser, mas para reflexão teria que ser só as reticências.
E para questionamento, teria que ser só a interrogação, entende? Aqui o que ele quer saber é essa junção. Então, eles, samba? Samba? Ou seja, ele teve dúvida, né? Até porque o nome do outro patinho é rock, e admiração. E, ao mesmo tempo, ele também não sabe, né, o que significa. Então, ele teve dúvida e admiração, porque depois ele vai completar, né? O que é isso mesmo, hein? Ele não sabe o que é. Então, há aqui a dúvida, tá bom? Então, por isso que a resposta é letra D, letra B de bola. A letra D poderia ser se tivesse falando dos sinais de pontuação, interrogação e reticências separadamente. E detalhe, estaria na ordem inversa, porque primeiro ele pergunta sobre o ponto de interrogação. Então, teria que ser questionamento aqui de primeiro, tá? E depois as reticências, que aí sim traz uma reflexão. Então, temos aqui dois impasses para que não seja a letra D de dado, e sim a letra B de bola, tá bom? Quando eu uso interrogação e reticência, é porque eu estou querendo trazer admiração, dúvida, ou um questionamento trazido junto, né, com a reflexão na mesma situação. E aí o 26, na verdade, eita, alguém entrou agora, já estamos terminando. Quem foi que entrou? Não vi quem foi. Enfim, vamos lá, deve ser alguém que caiu e voltou, né? Ah, Tainã. Você perdeu as duas primeiras aulas, Tainã, mas coloque seu nome, que pelo horário eu vou saber em que aula você estava. Já estamos no finalzinho, viu? Já já eu vou colocar lá no Classroom os links dos vídeos com as duas revisões, tanto ontem quanto hoje, e os slides que nós utilizamos para elas, para que você assista por causa da prova. Então, aqui a questão 26 também tem um texto misto, e a gente vai querer saber, no trecho do texto, qual o traço de humor, a graça do texto vem em que parte. Aí aqui, Supervó. Meu bem, preciso escolher uma roupa para visitar ou para vestir no aniversário da Vivi, mas estou com dúvida. Ela abre o guarda-roupa, a cara do vovô. Aí ela continua. Que lindo! Acho esse modelo bem diferente, super fashion. Tá escolhido. E aí, qual é a graça? Onde é que vem o humor? O texto tem o objetivo de ser engraçado, né? Mesmo que quando a gente não acha, mas o que é que foi feito aí para que esse texto tenha esse teor engraçado, esse teor de humor? Foi a constatação de que a avó nunca tira a sua bolsa de debaixo do braço? Foi o ato da surpresa da expressão do avô? Foi na forma com que a supervó trata o vovô ao chamá-lo de meu bem? Ou no fato de os vestidos da supervó serem todos iguais? Onde é que está o elemento humorístico aí? Na letra D, o fato de os vestidos da avó serem todos iguais. Ok. Deixa eu ver se os meninos colocaram aqui no chat também. Letra D. Esse é bom, né? Esse é bem objetivo. Isso mesmo, minha gente. Letra D de dado, porque ela quer escolher, mas como que ela escolhe se é tudo igual, né? Então, não tem o que escolher. Na verdade, ela pega um e pronto. A não ser que seja questão de velho. Mas ela fala de modelo, ela fala de ser super fashion, de ser diferente, o que não tem nada a ver. É justamente a reação do vovô é essa, né? Escolher o quê que é tudo igual? Então, letra D, sim. Os próximos agora, eu vou trazer já com gabarito e vou explicar para vocês o porquê dos gabaritos, tá bom? São mais 4 questões. Então, aqui, o poema Pedra Solidão. Cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá, voava o pássaro e cantava, de repente, um tiro seco. Então, veja, a disposição das últimas palavras, né, sendo uma em cada sílaba, como se fosse crescente ou decrescente, elas sugerem o quê? Elas sugerem uma queda, porque esse poema é chamado de concretista ou ainda um poema cubista, falando de literatura. Por quê? Porque o objetivo dele é formar uma imagem, né, na cabeça, no imaginário do leitor, à medida que ele vai lendo. Então, cantava o pássaro e voava. Aí veja que o cantava para lá já está com um espaço bem grande da linha, está na metade da linha para o final. Então, cantava para lá, voava para cá,
Voava o pássaro e cantava, aí começa a cair, ó. De repente, um tiro seco, ou seja, ele levou um tiro e foi caindo. Então, a queda, ele traz essa ideia da queda para embasar o seu conteúdo, que é essa questão do pássaro ter levado um tiro e ter caído. Já nesse texto aqui, ó, golfinho também é gente, deixa eu aumentar. Golfinho também é gente. Apesar do título acima, esclareço logo que eu não acho que golfinhos sejam humanos, mas podem ser pessoas, se considerarmos uma pessoa como um ser autônomo e ciente da sua identidade. Então, os golfinhos têm todo o direito de pleitear essa distinção. Em um estudo que fiz em 2001 com minha colega Diana Reis, PhD em Cognição e Comportamento Animal, provamos que os golfinhos nariz de garrafa reconhecem a si mesmos em espelhos. Essa é uma capacidade rara no mundo animal. Um clube que, além de humanos, só havia admitido os chimpanzés anãos. Pelo menos até onde a ciência sabia. Aí o que é que ele quer saber? O argumento, qual é a tese do texto? A tese é que os golfinhos também são gentes, eles têm características de ser humano. E qual é o argumento que sustenta essa tese? Em que momento do texto a autora falou algo que comprovou essa tese? Foi no momento em que ela diz que os golfinhos reconhecem a si mesmos em espelhos, porque essa é uma característica de ser humano. E aí lá em cima ele diz assim, no segundo parágrafo, ela diz, se considerarmos uma pessoa como ser autônomo e ciente de sua identidade, certo? Isso aqui é apenas uma suposição, uma condição para que as pessoas entendam. Sendo esse ser humano ciente da sua identidade, e aí os golfinhos reconhecem seu rosto no espelho, então ele reconhece sua identidade. Logo, ele tem uma característica humana. Então, a letra A é a resposta por causa disso. É o momento em que ela traz um argumento que vai deixar clara a sua tese, enfatizar aí a sua tese. No 29, também é um texto misto, diz assim, você tem o rei na barriga, em negrito aí a expressão rei na barriga, né? Não provoque, princesa, ou ele o desengole também. Olha aí a coroa saindo da boca do dragão, né? Tá meio embaçado, mas acho que dá para verificar. A coroa saindo da boca do dragão e a expressão rei na barriga, né? Sendo dita de forma enfática, e a palavra também. Ou seja, essa história é engraçada por quê? Porque o dragão realmente engoliu o rei, só que não é uma metáfora. Quando a gente fala que fulano tem um rei na barriga, é uma metáfora para dizer que a pessoa é metida ou se acha superior aos outros. Mas aqui não foi metáfora, aqui é real. O dragão realmente engoliu o rei, então ele tem o rei na barriga. Tá bom? Aí é o efeito de graça, o efeito de história engraçada é justamente essa ideia. E o 30, quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, esse é um texto de Carlos Drummond de Andrade, de antologias poéticas, e que fala, né, dessa questão, dessa mistura, desse desencontro, né, do amor. Por isso que a resposta é a letra A. O amor é marcado pelo desencontro. Então, tem aí um grupo, né, de pessoas que se encontram e desencontram, um gosta do outro, outro não gosta, e chega aí uma outra pessoa, um morre, cada um vai tomando o rumo da sua vida, só que com desencontros. Eles não seguem a mesma lógica em relação ao encontro aí amoroso deles. Tá certo? Então, gente, é isso em relação a esse momento de aula, tá certo? Eu vou encerrar com vocês um pouquinho mais cedo. Hoje é dia do nordestino, eu tinha até falado, né, sobre isso, mas a gente fica para fazer essa atividade no nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Vamos encerrar por aqui. Eu vou liberar vocês do Meet, tá bom? Mas é importante que vocês vão lá no Classroom, especialmente Eduarda e Tainã, que acho que não assistiram às aulas de revisão ontem e hoje,
Então, é importante que vocês deem uma olhadinha lá, que eu vou lançar lá os links das gravações e o material que foi usado. Tá certo. Certo. Sobre os pontos, Tainã, eu já computei, tá certo? Eu estou esperando que a gente consiga lançar as notas no CIEP, porque ainda não conseguimos lançar. Mas está tudo anotadinho. Ficou um grupo bem legal. Teve alguns empates. Aí eu não sei como é que eu vou desempatar. Eu acho que eu não vou desempatar. Oi, Mas já Wanda. tem. Aliás, Tainã não, Wanderson, foi mesmo, Wanderson. Vi agora, me liguei agora. Isso, meu bem. Viu? Aí eu vou passar para vocês assim que a gente tiver tudo organizadinho com as notas. Tá certo? E quem ficou com maior nota, quem conseguiu os maiores acertos, vão ganhar o pontinho extra que foi combinado. o prêmio aí. Pronto, gente. Então é isso, tá? Cheiro. Vou colocar lá os materiais lá no Classroom. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, na próxima aula. Cheiro. Hoje é Tchau, dia de professor. nordestino, então é dia de cheiro. Tchau, meu bem. Tchau.